abençoado a família de Obed-edom. Repito, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Aleluia, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, por gentileza, eu peço a atenção de todos por alguns minutos na oportunidade em que aqui me foi confiada para trazer a mensagem de Jesus ao nosso coração nesta noite. Louvado seja Deus. Amados, o texto que a princípio tomamos por base é um texto a qual ele está inserido ao primeiro testamento da Bíblia Sagrada, conhecido como o Antigo Testamento. Percebe que no Antigo Testamento há um livro chamado de 2 Samuel. Percebe que este livro, o texto, o versículo em que mencionamos no capítulo de número 6, o versículo de número 12, percebe que há um cenário, uma situação em que a Bíblia está nos dizendo, está nos revelando, e percebe que dentre este livro chamado e titularizado por Samuel, perceba que este livro ele é dividido em duas partes. Parte é esta, o livro de 1ª e a 2ª Samuel. Percebe uma coisa, que o livro foi dividido no momento em que foi traduzido para o grego. Percebe que este livro tem a sua origem, a origem hebraica, mas ao traduzir para o grego, teve a necessidade de dividir em duas partes. Partes são essas, 1ª e 2ª Samuel. Perceba algo, que o livro de 2 Samuel, tendo em sua totalidade de 24 capítulos e 695 versículos, perceba que o livro de Samuel nos revela a respeito da arca de Deus. A arca de Deus é uma arca que ela é transportada por toda a equipe de exército de Davi, de volta a Jerusalém, de volta ao templo sagrado. E algo que me chama a atenção, que no livro de Samuel é o único que registra os 3 períodos no meio da nação de Israel. Períodos são esses: o período de juízes, o período dos profetas e o período monárquico. Perceba que no livro de Samuel há uma diferença dos livros dos reis e dos livros de crônicas, porque no livro de Samuel é a origem do período monárquico, é a origem da criação do período monárquico. O período monárquico é o período da monarquia no meio da nação de Israel. A monarquia era o desenvolvimento, a criação,
a origem do meio político no meio da nação de Israel, porque vejamos que o próprio povo de Israel escolhe o primeiro rei para tomar o trono de Israel. Rei escolhido era esse Saul, filho de Quis, é o primeiro a tomar o trono de Israel como rei. Perceba algo, que no livro de Samuel é a criação, a origem do período monárquico, e o desenvolvimento deste período é no livro dos reis. Perceba algo, que você vai compreender, que dentre a este período, o único que foi profeta, o único que foi juiz, o único que foi até mesmo rei, foi Samuel. Perceba agora que o mesmo escreve no segundo livro, no seu capítulo de número 6, a respeito de algo chamado Arca de Deus, ou como é muito conhecido, a Arca da Aliança, ou seja, arca vem de aliança, arca vem de presença, ou seja, arca simboliza a presença, ou seja, arca de Deus, presença de Deus, ou seja, como de costume, no Antigo Testamento, muitas das vezes, o exército israelense carregava a arca de Deus em todas as batalhas, em todas as guerras, porque a arca simbolizava a presença de Deus, porque quando Deus entrega a revelação a Moisés, em cima do monte Sinai, dentre 40 dias e 40 noites, aonde Deus disse a Moisés: Moisés, constrói uma arca, em cima desta arca serão colocados duas figuras de querubins, um do lado esquerdo e outra do lado direito, e os mesmos virado de frente um para o outro. Você vai entender que no Antigo Testamento querubim simboliza a presença, por isso que arca simboliza a presença, e você vai compreender que a tradução do hebraico para o português, você vai entender que é a presença de Deus, ou seja, todas as vezes que o povo, o exército israelense entrava na batalha, entrava na guerra, todas as vezes eles carregavam a arca de Deus, porque eles ganhavam as guerras, as batalhas facilmente, porque a presença de Deus estava no meio de Israel. Ou seja, quando eu e você entramos na casa, entramos na dimensão, entramos na presença de Deus, é onde eu e você carregamos a arca. Pastor, o que é a arca? A arca é a presença, ou seja, a arca da aliança de Deus. Eu e você carregamos a arca da aliança de Deus. Percebe que logo quando Israel resolve desobedecer a Deus, um dos maiores inimigos do povo israelita era os filisteus, devido à desobediência, devido à rebeldia de Israel, os filisteus tomaram a arca de Deus da nação de Israel. Está vendo? A rebeldia
dia gera sofrimento, gera choro, gera luta, prova. Às vezes eu e você nos perguntamos, eu e você questionamos a Deus o porquê de toda prova, o porquê de toda luta. Mas uma coisa também eu aprendi, que toda prova, toda luta não é sinônimo de derrota, não é sinônimo de tristeza, mas toda luta tem uma vitória, toda prova tem uma vitória. É Deus nos revelando nessa noite: a luta pode bater na porta da minha casa, a prova pode bater na porta da minha casa, mas uma coisa eu quero dizer para você da parte do Senhor: por onde você tem andado, você tem carregado a presença. Por onde você tem andado, você tem carregado a presença. Você pode ter passado pelo deserto, mas passou com a presença. Você pode ter passado pelo vale, mas passou com a presença. Você pode ter passado pela luta, mas passou com a presença. Você pode ter passado pela prova, mas você passou com a presença. É Deus revelando para mim e para você: ainda que nós passamos pela dificuldade, mas anda com a presença. Pastor, como eu faço para andar com a presença? É adorando o nome dEle, é glorificando o nome dEle, é exaltando o nome dEle. Eu quero dizer para você nessa noite: o diabo tentou tirar a presença que você tenha, o diabo tentou tirar a promessa que você tenha, mas toda a armação maligna cairá por terra hoje, será lançado por terra hoje. Deus está respondendo o teu clamor, Deus está respondendo a sua oração. A presença não vai deixar você parar, a presença não vai deixar você cair, a presença não vai deixar você se desanimar, a presença não vai deixar você se entristecer. Mas hoje você vai adorar, porque a presença de Deus está na sua vida. Oh glória, oh glória, aleluia. Deus está respondendo a minha e a sua oração, aleluia. Ainda que eu e você venhamos atravessar toda a adversidade, venhamos atravessar toda a dificuldade, mas sabemos que tem um Deus que tem te sustentado, sabemos que tem um Deus que tem nos alimentado, sabemos um Deus que tem nos capacitado, mas sabemos nessa noite que é momento de nós levantarmos a cabeça, é momento de nós recebermos a graça do Senhor, porque o próprio Deus está respondendo a minha e a sua oração. Eu quero dizer para você que eu e você podemos estar no deserto, mas você será sustentado pela palavra. Você pode estar no meio de uma tempestade, mas você será sustentado pela palavra. Você pode estar no meio do vento, mas você será sustentado pela palavra. Eu quero dizer para você: a palavra vai alcançar tua casa, a palavra vai alcançar tua família, a palavra vai alcançar o teu chamado, a palavra vai alcançar o teu ministério. E eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor vai te levantar, vai te revestir, vai te fortalecer, e você verá o que Deus ele vai fazer, e você verá o que Deus ele vai operar na tua vida. Ou seja, é noite de você levantar a tua cabeça, é noite de você abrir o teu coração, é noite de você abrir os seus olhos, é noite de você abrir os teus ouvidos. O demônio tem tentado te derrubar você, a mentira tem tentado derrubar você, a fofoca tem tentado derrubar você, a humilhação tem tentado derrubar você, a vergonha tem tentado derrubar você, mas quem cairá por terra serão mentiras.
Deus lançará por terra. Ela vai, oh glória, Deus ele fará acontecer o sobrenatural na tua vida hoje. Aleluia. Olha só, os filisteus tomaram a arca de Deus do meio da nação de Israel. Isso por conta da rebeldia, a desobediência, por conta dos 2 filhos de Eli. E olha só, os filisteus tomaram a arca de Deus, e a história vai dizer que a arca permaneceu com os filisteus apenas por 7 meses. Eles adoravam um Deus idólatra e deixaram a arca de Deus dentro do templo desse Deus em que eles adoravam, o Deus Dagon. E quando eles não perceberam, até a imagem do Deus em que eles serviam caiu por terra. Sabe por quê? Porque nenhuma autoridade das trevas suporta a presença de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome santo de Jesus. Deus está respondendo a nossa oração nesta noite. Deus está respondendo o nosso clamor nessa noite, no momento em que eu e você devemos compreender que nenhuma força maligna, nenhuma força contrária irá de nos impedir de adorar a Deus, irá de nos tentar parar de buscar a presença de Deus, mas o próprio Senhor é aquele que alimenta, é aquele que sustenta, é aquele que capacita, é aquele que fortalece. E eu quero dizer para você que me ouve, eu quero dizer para você que me escuta, oh glória, a tempestade em que você se encontra é temporária, a luta em que você se encontra é temporária. Pastor, você não sabe a luta que eu passo, você não sabe a dificuldade que eu passo, mas eu quero dizer que a presença de Jesus é aquela que vai alcançar o teu coração hoje. A presença de Deus é aquela que vai renovar a tua vida hoje. Sabe que eu aprendi ao ler esse texto? Eu vi ali Deus olhando para Davi e disse: ei Davi, vai agora até a casa de Abinadab, porque lá está a arca da aliança, lá está a arca minha. E quando Davi se alegrou, quando Davi ouviu a voz de Deus, foi até a casa de Abinadab. Davi agora reúne 30.000 homens para buscar a arca que se encontrava na casa de Abinadab. Quando ali Davi chega, quando ali o exército de Davi chega, parece que eu vejo agora eles colocam a arca de Deus em cima de um carro novo. A Bíblia vai dizer que a arca, o carro novo, são carregados por bois, e quem supervisionava era Uzá, oh glória, e Ofné. Percebe agora que nesses 2 que estavam ali carregando a arca de Deus, carregando a arca do Senhor, a Bíblia vai dizer, a felicidade era tão grande, a alegria era tão grande, que no meio do caminho, aleluia, um dos bois que carregava a arca, ou seja, carregava o carro novo que se encontrava a arca de Deus, um deles tropeça, e Uzá estende as mãos, ou seja, no momento em que ele estende as mãos para segurar a arca, para que a arca não caísse no chão, a Bíblia vai dizer que Deus se ira e fere a Uzá, que estava ali tocando na arca, porque a arca era somente
somente para ser carregada pelos levitas da tribo de Levi, e a arca não seria posta em cima de um carro novo, mas sim carregada nos ombros. Ei, a presença não se carrega de qualquer jeito, a presença não anda de qualquer jeito. Deus está dizendo: eu não entrego a minha presença para qualquer um, eu entrego a minha presença somente para aquele que é escolhido. Eu só entrego a minha presença para aquele que é o meu escolhido. É Deus dizendo para mim, né? E para mim e para você nessa noite, que é momento de eu e você carregarmos a arca de Deus. É momento de eu e você carregarmos a presença de Deus. Ainda que o diabo venha tentar nos parar, venha tentar nos desanimar, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: Deus, Ele vai ao teu encontro agora. Deus, Ele vai ao teu favor agora. Basta somente você confiar que o Senhor pelejará ao seu favor. Oh glória, oh glória. Olha só, aleluia. Enquanto ali, naquele momento, Davi, vendo aquela situação, que Deus havia tirado a vida de Uzá, naquele momento, oh glória, Deus, Ele olha aquele cenário, Deus, Ele olha aquela situação. Davi se entristece e leva a arca até a casa de Obed-edom. Perceba agora que o diabo tenta fazer é nos desanimar, o que o inimigo tenta nos fazer é nos entristecer. Mas uma coisa eu quero dizer para você da parte do Senhor: ainda que o diabo tem tentado fazer você parar no meio do caminho, ainda que o inimigo tem tentado fazer você se desanimar no meio do caminho, mas eu quero dizer para você da parte do Senhor: projeto de Deus não para no meio do caminho, propósito de Deus não para no meio do caminho, evangelho do Senhor não permite você parar no meio do caminho. Eu quero dizer ao teu coração nessa noite: Deus, Ele vai fazer algo ao teu coração. Sabe por quê? Porque o diabo disse: quem sabe agora eu paro ele, quem sabe eu paro ela agora. Mas o diabo não vai parar você no meio do caminho, o diabo não vai travar você no meio do deserto, o diabo não vai parar a tua oração, o diabo não vai parar a tua casa, o diabo não vai parar a tua família, mas o próprio Deus, Ele vai entrar com a peleja ao teu coração, mas o próprio Deus, Ele vai entrar com a restauração na tua vida, e você verá o que Deus, Ele vai operar, e você verá o que Deus, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque a arca não vai parar no meio do caminho, a presença de Deus não vai parar no meio do caminho. Deus está respondendo o teu clamor, porque hoje é noite em que você vai abrir o teu coração e verdadeiramente receberá o que Deus tem planejado para você, o que Deus tem preparado para você. Se eu fosse você aí agora, começava a adorar. Se eu fosse você aí agora, começava a glorificar. Se eu fosse você aí agora, começava a poder profetizar, começava a abrir a boca, liberar a tua adoração, começava a abrir a boca, liberar o teu glória, liberar o teu aleluia, porque hoje Deus, Ele vai entrar com a providência perante a tua casa agora. Alaxai candovia, oh glória. Hoje Deus, Ele vai mudar a tua vida. Oh glória. Eu sinto a graça de Deus.
eu sinto a presença do Espírito Santo. Há uma graça tão grande, há uma fúria maligna tão grande, porque o espírito de inveja tem tentado parar, o espírito do engano tem tentado parar, o espírito, oh glória, da contenda tem tentado parar. Mas hoje eu quero dizer para o teu coração: o próprio Deus, ele vai ao seu favor. O próprio Deus, ele vai pelejar sobre a tua vida. Alavachandarabia calabracai, anamando que ode vai a súbia. Hoje Deus, ele vai ao seu coração. Hoje Deus, ele vai ao seu favor. Hoje Deus, ele vai tomar pela tua destra direita, e você verá o que Deus, ele vai fazer. Escuta só, quando ali a arca de Deus se estabelece na casa de Obed-edom, perceba algo, que a arca de Deus permaneceu apenas por 3 meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia vai dizer que veio alguém até Davi e disse: ei Davi, a arca de Deus está na casa de Obed-edom, e Deus tem abençoado a vida dele, Deus tem abençoado a casa dele, Deus tem abençoado a família dele. É Deus dizendo ao seu coração nessa noite: é momento de você levar a arca para casa, é momento de você levar a presença para casa, é momento de você levar o propósito de Deus para casa. Deus está dizendo para você: a tua casa será abençoada, a tua família será abençoada, o teu ministério será abençoado, o teu chamado será abençoado. O diabo não vai apagar a história que você tem, o diabo não vai apagar o brilho que você tem, o diabo não vai apagar o ministério que você tem, o diabo não vai apagar a promessa que você tem. Ei, hoje Deus, ele vai escrever uma nova história. Deus, ele vai escrever uma nova história na tua vida hoje. Deus, ele vai escrever uma nova história no teu ministério hoje. É tempo de você glorificar, é tempo de você adorar, é tempo de você profetizar. Eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Veja bem, Davi agora vai até a casa de Obed-edom e disse: é tempo de carregar a arca para Jerusalém, é tempo de trazer a arca para Jerusalém. Davi agora coloca a arca nos ombros dos levitas, e a Bíblia vai dizer que quando Davi agora retorna para a cidade de Davi, retorna para a cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Davi dançava, que Davi pulava, que Davi cantava e sacrificava ao Senhor. Sacrifício gera intimidade, sacrifício gera renovo, sacrifício gera avivamento, sacrifício gera palavra, sacrifício gera promessa, sacrifício gera presença. E Deus está dizendo para você: no meio do caminho Deus não vai te abandonar, no meio desse trajeto Deus não vai te abandonar, no meio desse caminho Deus, ele vai te surpreender, e você verá o que Deus, ele vai fazer, você verá o que Deus, ele vai operar, porque a palavra dele vai alcançar o teu coração hoje, a palavra dele vai alcançar a tua vida hoje, a palavra dele vai alcançar o teu ministério agora. Alabraca, anchorebacando rerebacai. Eu finalizo agora, mas antes de eu finalizar eu quero dizer: ei chehai que eu direi, dai chenarabasai. Quando Davi chega em Jerusalém, todo alegre, todo feliz,
pulando, dançando, se alegrando. A Bíblia vai dizer que na janela estava Mical, ou seja, Mical se encontrava na janela, e da janela ela olhava Davi, e pensava, diácono Felipe, que ele se insuniava para as mulheres que estavam ali, juntamente com toda aquela multidão se alegrando. Mas enquanto ali ela estava com os pensamentos errados, enquanto ali ela estava com aquele pensamento de engano, ela amaldiçoava Davi pela janela. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está aqui dentro da casa adorando a Deus, tem gente que está na janela te invejando. Enquanto você está aqui dentro glorificando, tem gente na janela desejando a tua queda. Enquanto você está aqui dentro glorificando, tem gente que está na janela desejando a tua derrota. Mas ei, eu quero dizer para você, aleluia, que tem passado por esse cenário, tem passado por essa situação, Deus ele vai lançar por terra, oh glória, todos aqueles que desejaram a tua queda, Deus ele vai lançar por terra, todos aqueles que desejaram a tua vergonha, Deus vai te honrar nessa terra. O invejoso vai cair por terra, fofoqueiro vai cair por terra, macumbeiro vai cair por terra, maldição cairá por terra, porque ainda nesse altar tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Calabachúria, eu tenho um recado para o diabo nessa noite. Chegou a tua derrota, chegou a tua derrota, perdeu mais uma, derrotado. A igreja de Cristo ainda ora, a igreja de Cristo ainda profetiza, a igreja de Cristo ainda clama, a igreja ainda permanece de pé. Se coloca de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Ela vai que Deus está te tomando pela tua destra direita, dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. É tempo de eu e você sermos abraçados pelas mãos dele, pela presença de Jesus. É o momento em que eu e você carregaremos a arca do Senhor. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor, agradecer por essa palavra. Vamos estar orando a Deus, agradecer a Ele por essa mensagem em que Ele apregoou ao nosso coração, porque eu tenho certeza que eu e você sairemos daqui saciados e restaurados pelo poder do Senhor, amém? Então você que pode, ora comigo, clama comigo, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Deus, em no nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela tua presença, eu clamo pela tua presença.